Pronto, começamos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela sua participação. Nós vamos agora dar início à nossa primeira aula do grupo de estudos da nossa consultoria tributária de temas do produtor rural pessoa física. Eu tinha esquecido de ligar minha câmera, para variar. Então, boa noite a vocês, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Elielton Souza, sou responsável por essa aula hoje, entre várias outras que nós queremos realizar. Essa vai ser, com fé em Deus, a primeira de muitas, já que, para minha surpresa, a consultoria ela está sendo muito bem aceita pelas pessoas, as pessoas estão entendendo como funciona, e nós estamos começando a ter um sucesso, mesmo sem ter começado a fazer divulgação em massa. Por incrível que pareça, só com alguns colegas de grupo do WhatsApp, mas não fomos ainda para o público grande, e daqui a pouco a gente consegue fazer isso, é o intuito da próxima semana, tá bom? Então, essa é a nossa primeira aula do nosso grupo de estudos esse que faz parte da consultoria. Se você ainda não faz parte, você vai entender como é que funciona hoje. Inclusive, eu vou aqui compartilhar com vocês a minha tela. Eu preparei aqui uma pequena apresentação. Gostaria de deixar claro para vocês que essa aula hoje, apesar de ser uma aula inaugural, eu fiz com todo carinho, como se fosse uma aula num treinamento que eu faço, ou coisa do tipo, mas é óbvio que não é um local de discussão, por exemplo, numa aula de direito tributário, numa aula política, ou não vai ter a profundidade que teria numa aula que nós fazemos em 8 horas. Claro que não, né? Que é o tempo, geralmente, que eu faço treinamentos. Geralmente, nós fazemos treinamento em aulas de 8 horas, seja lá o assunto que for, quando nós nos propomos a fazer esses treinamentos, esse geralmente é o período que nós vamos fazer. Hoje, como essa aula é aberta, todos que quiserem, que foram convidados, eu mandei convite para várias pessoas, que quiserem participar, sejam bem-vindos agora, ou outras pessoas que já me informaram, Elielton, não vou poder participar porque já tinha outro compromisso. Vai ficar gravado? Vai ficar gravado, vai ficar disponível, né? Eu também estou comemorando o site da nossa empresa que nós acabamos de colocar no ar essa semana, tá? O site existia, na verdade, só que a gente não dava o tratamento que deveria dar, para ser muito sincero com vocês. Agora a coisa mudou de figura, nós fomos lá, atualizamos o nosso site, colocamos para trazer informações que sejam relevantes, e a partir de agora, tudo que nós vamos trabalhar, nós vamos colocar no site. E o site é esse que vocês estão vendo aí na tela de vocês, que é digitalconsult.eti.br. Tá? ETI, porque é uma empresa de tecnologia da informação. O início da nossa atividade foi com empresa de informática, para ser sincero. E, como eu já tinha trabalhado em escritório de contabilidade durante muito tempo, nós voltamos a fazer treinamentos, cursos, e mantivemos nossa empresa, que esse ano vai fazer de registro 28 anos, por incrível que pareça, 28 anos. Aliás, desculpa, a minha empresa é de 1995. Ela vai fazer 27 anos esse ano. 27 anos. Então, eu vou passar aqui alguns slides. Eu estou olhando aqui para o lado no meu celular, como eu sempre faço, para poder ver o enquadramento para vocês. Sempre vai ter novidade nesse site. Vídeos informativos, enfim, nós vamos colocar lá. Se você puder compartilhar com seus amigos, seus colegas de grupos, ou até mesmo no seu Instagram, fica à vontade, eu até agradeço, para nos ajudar a aumentar e melhorar o sucesso da nossa consultoria, tá? Agradeço muito, claro, com certeza. E nós trouxemos aqui algumas informações. Então, vamos lá. Qual é o nosso assunto aqui hoje, da nossa primeira aula? Da consultoria tributária, especializada em temas federais do produtor rural, que tem a coordenação desse que vos fala, que é o professor Elielton Souza. Quando nós idealizamos a consultoria tributária, nós pensamos no seguinte: antes de começarmos essa apresentação aqui,
eu perguntei aqui de onde eram as pessoas que estavam nos assistindo. Então, nós temos aqui pessoas de Rondônia, de Minas Gerais, temos pessoas do Mato Grosso, de Santa Catarina, daqui a pouco podem entrar mais pessoas de São Paulo, Rio Grande do Sul. Então, é impossível, humanamente falando, que o Elielton consiga trazer informações a nível de legislação estadual ou até mesmo distrital e municipal. Impossível, não tem como. Eu teria que ter aqui várias pessoas que dominassem essa legislação. Então, nós tomamos a decisão de tratar de assuntos, temas federais do produtor rural, englobando pessoa física e pessoa jurídica, tá? Dentro do escopo da nossa consultoria. Então, é disso que se trata. É isso que nós deslumbramos quando nós montamos a consultoria tributária. Vamos falar, vamos responder a temas federais voltados ao produtor rural. E essa consultoria tem a minha coordenação, né? A nossa empresa, que é a Digital Consult, eu vou voltar aqui só para lembrar para vocês, ela é formada por algumas pessoas. Nós temos o Paulo aqui, que é a pessoa que trata da área de desenvolvimento de sistemas, porque nossa empresa tem um programa de computador para escrituração do livro caixa digital do produtor rural. Inclusive, temos vários clientes já, graças a Deus. E nós temos outras vertentes de sistemas que nós trabalhamos, e aí o Paulo que toca isso, eu ajudo lá de vez em quando. A minha área, nós costumamos dizer que é a vertical de educação. Eu trabalho com a parte de treinamentos e agora consultoria tributária e coordeno o suporte do sistema e também da consultoria tributária, que tem o João, tem a Paula e tem a Sheila, que trabalham também tanto no suporte do sistema quanto no suporte de consultoria. Tanto no suporte de consultoria quanto no suporte de sistema, toda e qualquer resposta que saia, ela passa por mim primeiro. Então, a resposta chega para a gente, o pessoal filtra, verifica se atende os critérios, manda para mim. Às vezes, a pergunta veio um pouco misturada com o meu sistema está dando determinado erro aqui, como já aconteceu conosco. E a gente costuma sempre responder à luz da legislação, porque imagina, eu não tenho como conhecer, entender de todos os sistemas de vocês, impossível. Um pode usar, sei lá, domínio, outro pode usar Alterdata, outro pode usar o Sank, e aí por aí vai. Então, a nossa consultoria, ela trata de legislação. E no nosso contrato, a gente tem lá o escopo relacionado a isso. Mas, independente disso, a gente, à luz da legislação, nós respondemos as perguntas que chegam aqui para todos nós, tá? Então, dito isso, e falada aí a nossa composição, uma pergunta que me veio, mas, afinal de contas, quem é esse Elielton Souza que está se propondo a fazer uma consultoria tributária? Bom, para quem não me conhece, eu sou formado em contabilidade, eu tenho formação contábil, trabalhei mais de 10 anos em escritório de contabilidade, onde eu cheguei a gerenciar esse escritório de contabilidade, então eu conheço as dores do seu escritório de contabilidade, os desafios. Já trabalhei em contabilidade interna em empresas, grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, e de uns 15 anos para cá eu passei apenas a fazer treinamento. Acho que me encontrei em treinamento, em sala de aula, como eu fazia presencialmente, e agora, dos últimos 2 anos para cá, nós estamos trabalhando de forma online, que é o método que eu não pretendo sair, claro, mantendo aí alguns momentos de curso presencial. Isso vai ter que voltar, isso vai voltar, não tem jeito. Tem pessoas que gostam do presencial, tem pessoas que gostam do online, tem pessoas que gostam dos dois, enfim. Eu, sinceramente, gosto mais do presencial. Eu prefiro olhar nos olhos do meu aluno e ver se ele está me entendendo, porque dá para a gente entender isso, dá para a gente perceber isso. E no online é um pouco complicado, porque às vezes você pede para a pessoa abrir a câmera e ela fala, minha câmera está quebrada, na verdade. Na verdade, ela não quer aparecer pelos motivos dela, que eu sempre respeito, não é obrigatório que você apareça, tá? Mas é muito bom, quando você aparece, é muito bom que a gente consegue ver, consegue trabalhar o assunto melhor e tirar suas dúvidas. Então, o professor Elielton é um apaixonado por essa área de contabilidade. Me encontrei mais ainda dentro da área de produtor rural e vim trabalhando com isso desde
nem sei dizer há quanto tempo que eu trabalho com isso, especificamente no livro Caixa Digital do Produtor Rural, desde que saiu, que foi 2018, estamos aí já caminhando para o 4º ano de legislação do livro Caixa Digital do Produtor Rural, e esse ano, 2022, vamos entregar o próximo livro agora, no mês de maio, que vai ser o 3º livro que nós iremos entregar. Entregamos em 2019, entregamos em 2020, e agora, em 2022, estamos entregando o livro de 2021, tá? Então, esse é o cara que é apaixonado por isso tudo, gosto, para mim não é trabalho, às vezes eu costumo dizer que quando você faz o que gosta, aquilo não é trabalho, é satisfação. Então, eu faço com carinho, eu faço com amor mesmo, sou muito criterioso, sou muito detalhista, e às vezes sou muito chato, porque até para poder responder, eu preciso ter uma segurança do que eu estou falando, e eu costumo responder com base legal, tá? E é um cara que, se você me chamar para tirar alguma dúvida, tenha certeza que eu vou te ajudar dentro da minha possibilidade, dentro do meu conhecimento técnico. E o que foi que motivou a gente a criação dessa consultoria? Como eu acabei de falar para vocês, a nossa empresa ela tem também um programa de computador que ele faz a escrituração do livro Caixa Digital do Produtor Rural. E nós percebemos, por incrível que pareça, dos clientes que nós temos de consultoria, do sistema de escrituração, de 50 perguntas, 2, 3, no máximo, sem brincadeira nenhuma, era sobre o operacional do sistema. A maioria das perguntas era dúvida de legislação. É isso que as pessoas têm dúvida. Como chegar e lançar lá dentro do sistema, isso é muito fácil. Exceto alguns sistemas que tem no mercado, como o perdão da ausência deles, que você tem que entrar em 10, 15, 20 telas diferentes para parametrizar uma coisa que, com um simples clique, você poderia ter feito. Mas, enfim. Então, a nossa motivação nasceu dessas perguntas que as pessoas faziam. Não era sobre a dúvida operacional do sistema, é sobre legislação. Se aquele determinado documento pode lançar, não pode lançar, se faz parte, se não faz parte, o que é receita, o que é despesa da atividade rural. Então, nós percebemos a carência nesse mercado, e eu vou demonstrar para vocês daqui a pouco um depoimento carinhoso que uma aluna fez para a gente, uma aluna não, uma cliente da consultoria fez para a gente, e alguns comentários que estão chegando para mim que estão me surpreendendo. Sinceramente, eu pensei que eu ia abrir essa consultoria tributária especializada em temas federais do produtor rural, ia ficar sozinho esperando alguém chegar. E, para minha surpresa, nós estamos tendo, graças a Deus, um retorno muito bom, uma procura boa, e com o tempo as pessoas vão entendendo melhor essa nossa motivação de ajudar, como sempre nós fizemos. Quem me conhece sabe que eu sempre participei de grupos do WhatsApp e respondia lá tudo que aparecia quando eu podia, eu ia lá e respondia. Só que, se você perceber nos grupos, eu não tenho mais trabalhado tanto a resposta nos grupos, porque eu não acho justo que as pessoas me paguem para que possa ter a resposta da dúvida dela, mas que eu, ao mesmo tempo, fique respondendo gratuitamente em grupos do WhatsApp. Não acho justo, né? Mas, de vez em quando, ainda eu vou lá e, quando eu vejo que a coisa é muito crítica, assim, eu estou vendo que a coisa está degringolando, eu digo, olha, gente, opa, peraí, calma. A coisa é desse jeito aqui. E, geralmente, não é dúvida de sistema, é dúvida de legislação. Daí, a nossa motivação para criar uma consultoria. Só que essa estrutura, um site, lançar informações, buscar informações, isso tem um custo. E a gente precisa monetizar, né, que é o termo do momento, né, chique, monetizar esse nosso trabalho. Que, claro que nós temos que pagar nossas contas. Mas nós somos gratos por todos vocês que estão aqui hoje na nossa apresentação, que estarão assistindo nossa apresentação posteriormente, mas especificamente aos nossos clientes que acreditaram no nosso serviço, logo de cara já foram lá e fizeram a assinatura da consultoria, tá? Eu posso citar aí o Leomar, a Jaqueline, a Cissa, deixa eu ver se tem mais algum aqui que entrou que eu nem vi. Se tem mais alguém aqui, me perdoe, coloca aqui no chat que eu cito seu nome também. E tem mais outras pessoas. Só que eu não fiz divulgação ainda, praticamente nenhuma. Um dia desse, até eu brincando, se não me engano, foi até a Jaqueline, eu falei, olha, eu sou péssimo de vendas, eu não sei vender. Eu sei falar de legislação, mas eu não sei vender. Inclusive, eu estou tendo que tomar treinamento de vendas, porque eu não sei vender. Eu não nasci para vender, mas eu preciso, todo mundo precisa vender. Todo mundo precisa vender. Ah, mas eu trabalho no escritório de contabilidade. Você tem que vender seu serviço.
Eu trabalho num produtor rural na parte contábil. Você tem que vender seu serviço, porque se você não vender seu serviço, o seu empregador ele pode não enxergar valor naquilo que você está fazendo. E aí ele pode achar que o seu preço é mais baixo do que qualquer outro. Entende o que eu estou falando? Então, todo mundo tem que se vender. E quando eu digo vender, é vender o seu conhecimento, é demonstrar seu conhecimento. E aí você vai ser valorizado. Então, aí vem a nossa motivação para a criação dessa consultoria. Mais uma vez, muito obrigado por tudo e pelo acompanhamento que vocês estão me dando, tá? A nossa consultoria tributária, quando nós pensamos na consultoria, eu pensei assim, pô, caramba, mais um no mercado. Não vale a pena você abrir só mais um no mercado. Já tem um monte, né? E aí eu perguntei, fiz uma pesquisa com alguns alunos nos grupos de WhatsApp, o que eles achariam de ter uma consultoria tributária, mas que viesse com um bônus de um grupo de estudos. O que seria um grupo de estudos? Todas as quintas-feiras, a gente ia se reunir 20 horas, com um tema específico, para debater aquele assunto. Gente, não é uma aula de direito tributário, não é uma aula de legislação. É debater aquele assunto, é entender melhor aquele tema. Qual é o impacto daquilo na minha vida? O que aquilo pode melhorar no meu dia a dia do meu trabalho? É ouvir os colegas. É tanto que tudo vai ser feito pelo Google Meet para que vocês possam, inclusive, dar a sua opinião. É para isso que vai ser feito sempre no Google Meet. Tá? Eu liberei aqui o microfone e o chat, caso alguém queira fazer algum comentário. Então, é justamente para isso, é para ter essa interação. Porque quando eu faço lá pelo YouTube, é uma coisa assim muito impessoal. Eu falo, e as pessoas lá do outro lado mandam perguntas e só depois eu respondo. O nosso grupo de estudos, ele é fechado para quem adquire a consultoria. Na verdade, ele é um bônus, ele é gratuito. Você não paga pelo grupo de estudos, tá? Você paga pela consultoria, tem direito a fazer suas consultas dentro lá do nosso contrato. E o grupo de estudos, ele vem de bônus, que é um diferencial que nós enxergamos, que eu não conheço no mercado, uma consultoria tributária, que se preocupa em trazer temas que possam melhorar o entendimento e o trabalho dos seus clientes. Eu, pelo menos, eu desconhecia esse formato. E isso foi um insight, um clique, sei lá, um estalo que me deu aqui. Eu disse, bom, vou colocar assim dessa forma para ver se o pessoal gosta da ideia. E ainda bem que eu tenho tido algumas mensagens, recebido algumas mensagens, e as pessoas estão gostando do formato. Hoje é a primeira aula. Nós teremos outras, Elielton? Teremos. E por que essa aula ficou para o dia 5 de maio? Por conta do imposto de renda, que a entrega era em abril. Ou seja, a consultoria ela já está funcionando há mais de 30 dias. Né? Mas a primeira aula seria agora no dia 5 de maio. A própria Jaqueline, a Cissa e o Leomar, que estão aqui presentes nessa aula, eles já são clientes há um bom tempo já. Mas eu deixei para o dia 5 de maio, porque eu pensei assim, dia 29 de abril, o pessoal entrega a declaração de imposto de renda, está mais aliviado, dia 5 de maio a gente começa a fazer a aula. Foi o que aconteceu, prorrogaram a declaração do imposto de renda da pessoa física. Mas eu disse, olha, bom, aí agora não tem mais. Vou começar as aulas do grupo de estudos da consultoria tributária. É por isso que está sendo feita hoje e é a primeira aula. Essas aulas todas serão ministradas por mim ou por algum colega convidado. Nós estamos convidando algumas pessoas, como, por exemplo, o doutor Leonardo, que é um advogado especialista, e ele vai falar sobre o domicílio tributário, né, domicílio fiscal mais favorável, que muitas pessoas dizem que é lá no Amazonas, naquela composição de holding. Ele vai trazer para vocês a prática que ele tem, que ele faz muito esse trabalho. Só que essa aula vai ser fechada dentro do grupo de estudos para quem tem a consultoria. Nós vamos trazer também pessoas que vão falar sobre o Simples Nacional, vale ou não vale a pena para o produtor rural, entendeu? Então, essa é a sistemática da consultoria. É trazer convidados, mas que falem na visão para produtor rural, pessoa física, ou produtor rural, pessoa jurídica. Por isso que ela é uma consultoria especializada em produtor rural. E vou dizer uma coisa para vocês. Aquele escritório de contabilidade, aquele contador que se especializar, que investir em conhecimento para produtor rural, com os novos mecanismos de fiscalização da Receita Federal e a queda do valor, né, de enquadramento para o livro caixa digital do produtor rural, ele vai ter muito cliente. Ele vai ter muito cliente. A intenção da Receita Federal é baixar esse valor, ele é alto de 4.800.000 de obrigatoriedade para o livro caixa digital do produtor rural? Sim. Nós temos um vídeo onde o auditor fiscal fala que
a Receita Federal pensa ou tem lá um valor de 1.200.000 a longo prazo. Isso não é para agora. Só que esse vídeo é de 2021, é do início de 2021. Ou seja, já tem mais de um ano esse vídeo. Por enquanto é 4.800.000. Eu acho que quando passar a entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física, nós teremos alguma surpresa em relação a esse enquadramento do livro caixa digital do produtor rural. Vai ser bom para os contadores? Vai, porque vai ter mais clientes. Vai ser bom para o Elielton? Sim, provavelmente sim. Nessa consultoria, Elielton, quais são os temas que eu posso realizar consulta? Todos esses daqui. E-Social, REINF. Aliás, desculpa, eu vou começar da parte de cima. Imposto de renda da pessoa física, Fundo Rural, Senar, livro caixa digital do produtor rural, livro caixa da atividade rural, ITR, E-Social, REINF, DCTF Web e KPF. Se você for pegar a legislação de cada um desses tópicos aqui, gente, é um negócio gigantesco. Vamos pegar somente a própria FDRINF, que vai ter mudança agora. A aula da próxima semana, do dia 12 de maio, inclusive já está marcada, vai ser sobre a FDRINF, a nova FDRINF, a suspensão da DIF e qual é o impacto que isso vai trazer para o produtor rural, seja ele pessoa física ou pela pessoa jurídica. Será que hoje, no formato que existe a FDRINF, o produtor rural pessoa física precisa apresentar a FDRINF? Qual é o fato gerador que tem dentro da FDRINF que obriga ou que não obriga, enfim, o produtor rural pessoa física entregar a FDRINF? Será que tem que entregar? Será que não tem que entregar? É isso que nós vamos tratar, claro, na aula do dia 12/5. Só que essa aula do dia 12/5 é uma aula fechada somente para os assinantes da nossa consultoria. E nós teremos aula de todos esses assuntos aqui. Eu não passei ainda, mas eu vou passar. Se você assistiu o vídeo de apresentação da nossa consultoria, vocês receberão arquivos, não é? A cada semana vai ser um tema, e aí eu vou passar o arquivo para vocês. Vocês estudam, nós viremos para a aula e debatemos aquele assunto. Que assunto, Elielton? Assuntos ligados a tema do produtor rural, seja ele pessoa física, pessoa jurídica, dentro do escopo da nossa consultoria, do nosso grupo de estudos, voltado a esses assuntos que nós estamos vendo aqui na nossa tela. Então, a nossa consultoria, ela pretende trazer isso aqui, a segurança jurídica que você contador, que você contadora, tanto procuram em relação aos assuntos que envolvem a tributação federal do produtor rural. A gente sabe que o assunto produtor rural, ele é muito complexo. E eu tenho visto algumas situações em alguns grupos de WhatsApp que, se eu fosse dono de escritório de contabilidade, eu criaria uma regra dentro do meu escritório que é proibido consulta de legislação em grupo de WhatsApp. É proibido. E não é por conta da minha consultoria, não, gente. É por conta dos... Como é que eu posso falar, gente? É por conta dos absurdos que estão acontecendo dentro dos grupos de WhatsApp. Eu vejo isso todos os dias. Todos os dias, tá? O Leomar, a Jaqueline, a Cissa, que participam também de grupos de WhatsApp que eu participo, talvez vocês não saibam, mas muitas respostas que são dadas lá, eu vou no privado da pessoa que perguntou e que teve a resposta lá do colega e digo, olha, isso não é assim, não. Está previsto assim, 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 e coloco lá a base legal. O problema é que as pessoas fazem perguntas, outras lá respondem, e nesse grupo tem pergunta para todo tipo que você imaginar, de legislação federal, estadual, municipal, distrital, do bairro, tem todo tipo. A pessoa responde lá mais ou menos assim, eu faço assim. A outra, tá bom, obrigado, eu vou fazer assim também. E o pior de tudo, vai lá e faz. Então, se eu fosse dono do escritório de contabilidade, estaria terminantemente proibida a consulta em grupo de WhatsApp, em rede social, a não ser que essa pessoa que respondeu dê todo o embasamento legal. Onde foi que você conseguiu isso, meu amigo? E aquela pergunta, fulano, olha aqui, eu peguei essa resposta ali no grupo do WhatsApp e me disseram isso aqui. Vamos aqui analisar com o pessoal do seu escritório. Porque o que eu estou vendo lá, olha, tem cada coisa, tem cada aberração que eu digo assim, não, gente, não é possível um negócio desse. Essa pergunta primeiro, e também, ou até pior, essa resposta, né? E a pessoa vai lá e faz. E além disso tudo, da segurança jurídica que nós queremos trazer para vocês, você ainda participa gratuitamente de um grupo de estudos, que é esse grupo de estudos que nós estamos aqui hoje, essa aula inaugural que nós estamos tratando aqui hoje. Essa semana eu recebi, agradeço a ela de coração, a opinião de uma de nossas clientes sobre a nossa consultoria. Você não sabe como isso nos ajuda
a manter o trabalho. Às vezes, esse trabalho de explicar, de orientar, ele é um pouco, como é que eu posso dizer assim? Ele é um pouco não reconhecido, vamos dizer assim, ou comparado por baixo com outras pessoas que dão opinião, mas que não trazem uma base legal. Eu, particularmente, procuro sempre responder as perguntas que me fazem com base em dispositivo legal. E quando não é com dispositivo legal, eu digo logo, olha, a opinião minha, você não é obrigado a seguir, tá? Agora, quando é com dispositivo legal, exceto aqueles que demandam interpretação, e a interpretação é muito subjetiva, a gente não ser reconhecido, às vezes, isso magoa um pouco. Inclusive, até a gente comentado que tinha vontade de sair dessa área, porque é uma concorrência muito desleal, muitas pessoas fazendo. A gente tem pessoas que estão vendendo treinamento por R$19,90. Não, pelo amor de Deus. Esse cara gastou quanto nessa faculdade? Será que ele pagou uma faculdade para poder estar ali fazendo um curso de R$19,90? R$29,90? Não que o preço determine a qualidade. Não é isso. Mas, pelo amor de Deus, depois quer brigar por reconhecimento. Vai brigar como desse jeito? Então, olha a pergunta que eu fiz para uma de nossas clientes e olha a resposta dela. Inclusive, ela está aqui, a quem eu agradeço de coração. Eu fiz essa pergunta aqui para ela. Veja se você gosta. Quando eu mandei um link do meu site, que eu estava para publicar o site. Ela disse que ficou excelente e colocou assim, quero participar. Só que o site fala da consultoria. Eu disse, oxe, tu já está participando da consultoria. E ela brincando, só para reforçar. E aí, para minha surpresa, ela veio aqui e colocou esse comentário. Sua consultoria, tudo de bom, nos traz uma segurança e nos valoriza como profissional. Há muita contabilidade rural, necessitava de um trabalho de consultoria especializada, como a que você oferece. Parabéns. Agradeci, pedi autorização para postar, ela me autorizou e por isso está aqui hoje aparecendo o depoimento de dona Jaqueline Silva, que está aqui nos assistindo nesse momento, a quem eu sou grato e mando um abraço para você, para sua filhinha, para seu esposo, para sua família e para todos os demais, tá bom? Muito obrigado, Jaqueline, isso aqui nos ajuda, você não sabe como isso nos dá força para poder continuar nesse trabalho árduo de garimpar a legislação, buscar resposta, que não é fácil, gente, não é fácil. Você abrir aquele site da Receita Federal para procurar alguma coisa naquele site que parece que foi feito para você não encontrar nada, né? Parece muito simples, mas não é. É complexo. Então, vamos aqui, então, definitivamente entrar na nossa aula 1, nossa primeira aula do grupo de estudos da consultoria tributária, especializada em temas do produtor rural pessoa física. E o nosso tema de hoje é o julgamento do STF da ação direta de inconstitucionalidade 2446 e os impactos para o produtor rural. Na verdade, esse julgamento do STF ele traz impactos para todos os contribuintes. Só que o nosso tema é produtor rural. Se eu fosse você, senhor contador, senhora contadora, quando você tivesse um tempo, dava uma lida lá no voto final do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2446, tá? Claro e óbvio que eu não tenho como ler tudo aqui hoje, eu pego alguns pontos principais para que vocês possam entender isso, qual é o impacto, mas, Elielto, se é para produtor rural, o que é que o contador tem a ver com isso? Foi a pergunta que um colega me mandou. Eu disse, olha, você faz o seguinte, assista a nossa apresentação que você vai ver o que é que você tem a ver com isso. Aliás, tem tudo a ver. Então, vamos lá. Vou começar aqui a parte do tema, que é o julgamento. Vou fazer o seguinte, vou desligar minha câmera para facilitar a transmissão, tá? E vamos aqui nos ater a essa apresentação do tema do julgamento do STF da ação direta de inconstitucionalidade 2446. O que é que fala essa ação direta de inconstitucionalidade? Olha só. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei Complementar 104 de 2001, aí nasceu o que o pessoal chamou de problema, né? Inclusão do parágrafo único no artigo 116 do Código Tributário Nacional por essa Lei Complementar 104, que ficou conhecida como norma geral antielisiva, que na verdade não é norma geral antielisiva. Eu entendo, assim como no voto da própria ministra Carmen Lúcia, que o termo antielisão
foi colocado de forma equivocada, mas enfim, ficou conhecida assim. Alegações de ofensa ao princípio da legalidade estrita em direito tributário e de separação dos poderes, não configuradas, ação direta julgada improcedente. Então, aqui você já vê de cara que essa ação foi para buscar o entendimento da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, que foi inserido pela Lei Complementar 104 a partir do seu artigo 1º. Mas veja, a ação direta de inconstitucionalidade não foi da lei complementar, não foi do artigo 1º, foi só apenas, então, somente do parágrafo único do artigo 116, que foi inserido por essa lei complementar, tá bom? Então, o resto da lei não foi julgado aqui, pelo menos não nessa ação, para deixar bem claro o escopo do que nós estamos falando aqui. Essa ação direta de inconstitucionalidade, com requerimentos de medida cautelar, ajuizada em 18 de 4 de 2001 pela Confederação Nacional do Comércio, a CNC, né? Contra o artigo 1º da Lei Complementar 104, na parte em que acrescentou o parágrafo único ao artigo 116 do Código Tributário Nacional. Somente esse ponto, que é o suficiente, foi o que causou esse julgamento do STF, tá bom? Então, vamos adiante. Para você entender, eu trouxe aqui o Código Tributário Nacional, Lei 5.172, na parte que fala do fato gerador, que é o capítulo 2, o artigo 116, e aí eu vou trazer o parágrafo único para você ver o impacto que essa decisão do STF, se você for pensar para o futuro, você vai entender o que nós estamos falando aqui hoje. Olha só, artigo 116 do Código Tributário Nacional. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos. Inciso 1. Tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifica circunstâncias materiais necessárias a que produz os efeitos que normalmente lhe são próprios. Ou seja, ocorreu o fato gerador, tratando-se de situação de fato? Sim. Então está ali constituído o fato gerador propriamente dito. E os seus efeitos passam a decorrer daquela existência. Inciso 2. Tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que ela esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável. Ou seja, o direito tem que prever isso. Inciso 3. Aliás, vou passar aqui. Parágrafo único, porque não tem inciso 3. Esse foi o pedaço que fez parte da ação direta de inconstitucionalidade, 2446, que foi inserido lá pela Lei Complementar 104. Agora, veja o impacto disso aqui. A autoridade administrativa. Está falando quem é a autoridade administrativa? Não. Então, você pode inserir aí Receita Federal, Prefeitura Municipal, Secretarias de Fazenda, a autoridade administrativa. Qualquer uma. Porque aqui trata da autoridade administrativa. Poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. É claro que isso está no Código Tributário Nacional, mas que vão ser estabelecidos em uma lei ordinária, que é ainda ou um decreto que será feito. E falando aí de área federal, é óbvio que a Receita Federal, assim que for determinado esse escopo do trabalho dela, ela vai criar uma instrução normativa para inserir aquilo que, porventura, a legislação não proibiu, portanto, e também não autorizou expressamente, mas que ela vai colocar lá dentro, como a gente sabe e vê vários casos acontecendo, tá? Então, o impacto disso aqui, gente, é meio que a desconsideração, né? Lembra do artigo 50, lá do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica, né? É mais ou menos o que pode acontecer nisso aqui, a desconsideração do ato ou de negócios jurídicos praticado com a finalidade de simular a ocorrência de fato gerador do tributo. O que foi que a Confederação Nacional do Comércio entendeu disso aqui? Que estava se dando à autoridade administrativa carta branca para que ela pudesse, com base no entendimento da legislação que ela faz jus, entender que ali ocorreu um fato gerador e criar uma tributação que, porventura, não existisse. Só que no julgamento,
quando os ministros julgaram, ficou muito bem claro o entendimento do STF que não é disso que se trata, tá? Aí você tem que entender a diferença entre elisão e evasão fiscal, senão você não vai entender por que o termo que ficou conhecido desse julgamento, que era o julgamento anti-elisão, foi colocado assim meio, foi errado, né? Foi errado, porque na verdade trata-se de um julgamento a respeito da evasão fiscal. Eu vou trazer daqui a pouco os conceitos. Então, o que isso aqui traz é a possibilidade da autoridade administrativa, no entendimento a partir de uma lei, que determinado fato gerador foi feito com a intuito, a finalidade de simular a ocorrência de um fato gerador. E isso é muito subjetivo. Imagina que cada auditor fiscal, enfim, poderá, do seu entendimento, dizer, olha, isso aqui é um fato gerador que está ocorrendo. E eu trouxe aqui uns 2 ou 3 exemplos para vocês entenderem que, de vez em quando, o próprio produtor rural, ele se coloca em risco por conta da prática que existe hoje no mercado. Ele não deveria fazer o que ele faz, e eu costumo dizer o seguinte, falei essa semana, mais uma vez, para alguns colegas, chegou o momento da contabilidade, do contador, tomar uma decisão que pode doer na carne, mas ele vai ter que tomar essa decisão. Ou o produtor rural, ele passa a observar o que o contador fala em termos de legislação e segue essa legislação sob pena de ser autuado e talvez isso até respingar no próprio contador, ou o contador concorre com os riscos que esse produtor rural está concorrendo, né? E que podem, no futuro, trazer uma penalidade para esse produtor rural, podendo, inclusive, trazer impactos para o próprio contador. Você que me acompanha nas redes sociais, nos treinamentos que eu faço, eu já falei várias vezes lá da questão da Lei de Crimes contra a Ordem Tributária, esse é o artigo 2º, e o entendimento da Receita Federal em relação àquilo ali, tá? E outra coisa, para o contador não se aplica lá, não se obedece a súmula vinculante 24 do STF, porque o contador, em relação ao que a Receita Federal entende, em termos de apresentação de obrigação acessória, aquilo ali não tem nada a ver com o crédito tributário propriamente dito, não é crime material. Para a Receita Federal, aquilo poderia ser enquadrado, desde que provado o dolo, enfim, como um crime formal. Então, está fora do escopo lá da súmula vinculante 24 do STF. Já que alguns colegas, quando eu falei sobre isso aqui, já me vieram com esse entendimento da súmula lá 24 vinculante do STF. Tá? Continuando aqui, no voto da relatora, a senhora ministra Carmen Lúcia, ela colocou algumas situações que eu achei muito interessante, eu coloquei aqui para vocês verem comigo. Ela colocou lá o seguinte: pondera que a norma em questão permitiria à autoridade fiscal tributar fato gerador não ocorrido e previsto em lei, além de introduzir a interpretação econômica no direito tributário brasileiro, ensejando tributação por analogia, e ainda autorizaria o agente fiscal a desavorar-se em legislador, preenchendo as lacunas legais com interpretação analógica. Olha, se a autoridade do agente fiscal vai passar a ser legislador para preencher lacuna, o que não falta, meu amigo, é lacuna na legislação do produtor rural, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. O que não falta é lacuna, é omissão, é interpretação dúbia, o que não falta é isso, tá? Então, é um risco que a gente corre, Elielton? Claro que sim. Então, nós temos que estar atentos e vigilantes, não que os agentes fiscais vão fazer isso de má fé, não é isso que eu estou dizendo aqui, mas é porque a própria legislação, por exemplo, quando você pega lá a legislação do Fundo Rural, ela é gigantesca. Começa pela lei lá 8.212, vai para 8.213, vai para o decreto 3.048 de 99, desemboca lá na instrução normativa 971 de 2009 e continua, entendeu? Então, quanto à legislação, eu preciso conhecer para poder me defender de uma provável, possível, futura decisão do agente fiscal em estar legislando, talvez, inclusive, não por dolo, mas sim por imperícia, em causa própria. Pode acontecer, gente. Então, isso aqui é uma questão que vai se materializar no futuro. Agora, não. Agora, o STF só julgou constitucional. A partir de agora, é que a coisa pode ocorrer. E lembre-se, isso pode ocorrer para o entendimento da Receita Federal dos últimos 5 anos. Dos últimos 5 anos, que é o período que ela tem
de verificar o direito ao crédito tributário. Continuando aqui, ainda falando da analogia, o Código Tributário Nacional, no artigo 108, ela fala da possibilidade do uso de analogia em relação à legislação tributária. E eu trouxe ele aqui, olha o que diz aqui, ó. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada, a analogia, os princípios gerais de direito tributário, os princípios gerais de direito público, a equidade, e o parágrafo primeiro traz o emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não previsto em lei. Então, primeiro tem que estar previsto em lei. Só que, de vez em quando, a gente vê umas coisas que não é bem o que está escrito no Código Tributário Nacional, né? O escrito é muito bonito, é muito formoso. E na prática, vamos lá? Não. Quem trabalha, quem lida com isso no dia a dia, sabe que não é bem assim. E o parágrafo 2º diz o seguinte, que o emprego da equidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido. Então, ele amarra as duas pontas. Nem pode criar tributo não previsto em lei, porque depende da lei para ter o tributo, e também não pode dispensar pagamento de tributo que é devido. Portanto, existe aqui uma amarração lógica do artigo 108. Ainda falando do artigo 108, a própria ministra Carmen Lúcia, ela fala que o artigo 108 não foi alterado pela Lei Complementar 104, não estando autorizado o agente fiscal a valer-se de analogia para definir fato gerador, porque não pode, nós acabamos de ver, e tornando-se legislador, aplicar tributos sem previsão legal. A premissa é que para aplicar uma legislação de um tributo, ela tem que existir. Então, não pode ser ou a partir do entendimento, porque o STF julgou que a autoridade fiscal pode, com base no artigo 116, parágrafo único, determinar fato gerador, desde que ele tenha ocorrido, efetivamente, ou a sua tentativa de omissão. Ela continua aqui, a senhora ministra Carmen Lúcia, dizendo o seguinte: nada há na norma questionada a autorizar tal interpretação, inteiramente criada pelo intérprete e sem qualquer respaldo normativo ou fático. Então, não foi alterado o artigo 108 do Código Tributário Nacional, nem tampouco o 111, que também fala da questão da legislação, da interpretação literal da legislação, quanto da dispensa, por exemplo, de obrigação acessória. A ministra Carmen Lúcia continua aqui dizendo o seguinte: em obediência ao princípio esculpido no inciso 1 do artigo 150 da nossa Constituição Federal da nossa República, o Código Tributário Nacional dispõe que somente a lei pode definir o fato gerador. Artigo 97, somente a lei pode estabelecer, e aí continua dizendo fato gerador, tributo, depende desse dispositivo legal. No papel é muito bonito, no julgamento é maravilhoso. Só que será que na prática vai acontecer? Olha o que diz o inciso 13. A definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado e disposto no inciso 1, parágrafo 3º do artigo 52, e do seu sujeito passivo. Então, já está previsto na Constituição que precisa, é necessário que a lei estabeleça a definição do fato gerador de uma obrigação tributária principal para que ela possa existir e que possa ser cobrada pelo agente fiscal, dentro do escopo do que prevê a legislação. Ainda, a senhora ministra diz o seguinte: a definição do fato gerador está no artigo 114 do Código Tributário Nacional, ali se estabelecendo que fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Ótimo, maravilha. Então, nós temos que ficar vigilantes para que isso seja mantido, ainda que o artigo 116 traga aquela previsão lá do que prevê no parágrafo único da autoridade administrativa poder dizer que houve um fato gerador de determinada situação. Ainda falando sobre isso aqui, olha só. Assim, a desconsideração autorizada pelo dispositivo está limitada aos atos ou negócios jurídicos praticados com intenção de dissimulação ou ocultação desse fato gerador. O parágrafo único do artigo 116 só autoriza o agente fiscal, tá, a desconsiderar atos ou negócios jurídicos que comprovadamente tenham intenção de simulação, de ocultação de um determinado fato gerador. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês que chegou para mim num grupo do WhatsApp que eu achei espetacular. Inclusive, no dia, eu me lembro que no dia eu mandei para o colega contador, inclusive o parágrafo único do artigo 116, dizendo: olha, fulano, isso aqui vai ser julgado amanhã, que era no dia 8/4, que foi o final do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2446.
Vocês vão ver daqui a pouco o que foi que o produtor rural fez. A norma não proíbe o contribuinte de buscar, olha que interessante isso aqui, ó, pelas vias legítimas e comportamentos coerentes com a ordem jurídica, econômica, fiscal, realizando suas atividades de forma menos onerosa e, assim, deixando de pagar tributos quando não configurado fato gerador, cuja ocorrência tenha sido licitamente evitada ou prorrogada. Isso está dentro do voto da senhora ministra Carmen Lúcia. Está lá. Então, ela diz que uma coisa é você omitir, é você esconder um determinado fato gerador. Outra coisa é você utilizar de práticas lícitas, legais, para você, por exemplo, não configurar o fato gerador ou postergar o fato gerador. Isso não tem problema nenhum, dentro das normas previstas em legislação. E aí, a senhora ministra, ela trouxe uma observação lá no voto dela que eu achei muito interessante. Lembre-se que esse julgamento ficou conhecido como o julgamento da norma anti-elisão. Olha o que ela colocou lá. Ó. A despeito dos alegados motivos que resultaram na inclusão do parágrafo único do artigo 116 do CTN, a denominação norma anti-elisão é discertida como inapropriada, cuidando do dispositivo de questão de norma de combate à evasão fiscal. E é o que efetivamente é. Ela cuida não da elisão, porque a elisão é lícita, a evasão é que é o problema. Então, a ministra Carmen Lúcia já colocou isso lá no voto dela, chamando a atenção, porque ficou conhecida dessa forma. E ela continua aqui dizendo o seguinte: de-se anotar que elisão fiscal difere da evasão fiscal. Enquanto a primeira é elisão fiscal, a diminuição lícita dos valores tributários devidos, pois o contribuinte evita a relação jurídica que faria nascer a obrigação tributária. Na segunda, o contribuinte atua de forma a ocultar o fato gerador materializado para omitir-se ao pagamento da obrigação tributária devida. Olha a diferença. Então, esse julgamento do STF não poderia ter sido apelidado, digamos assim, de norma anti-elisão, e sim anti-evasão fiscal. Não sei qual foi o intuito de dar essa conotação de anti-elisão, mas, na verdade, é anti-evasão. O que se trata, o artigo 116, parágrafo único do Código Tributário Nacional, é que o agente fiscal ele pode desconsiderar atos e fatos jurídicos de materialização de obrigação tributária que você simplesmente omitiu o fato gerador para poder fugir do pagamento do tributo. E aí, eu coloquei aqui, por exemplo, que poderia ser um exemplo prático, lícito, de elisão fiscal, por exemplo, a retenção de PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido, aqueles 4,65%, quando de um serviço tomado em uma prestação de serviço da assessoria creditícia, com base lá na Instrução Normativa 459 de 2004. Né? Norma essa, inclusive, que pode ser que caia em desuso com a reforma tributária. Vamos ver o que vai acontecer. Então, uma prestação de serviço no valor de 100 mil, a nota fiscal emitida em maio, com pagamento parcelado para 30 a 60 e 90. Isso é legal. Como o fato gerador da retenção do PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido, os 4,65%, lá no artigo 1º da Instrução Normativa 459, determina que ocorre quando do pagamento, inclusive pagamentos antecipados para entrega futura, eu deixar para reter quando de 30, 60 e 90 dias, quando do pagamento, eu não estaria fugindo da norma jurídica e legal por conta da emissão da nota fiscal emitida em maio. Não. Eu apenas estaria cumprindo o que está previsto no artigo 1º da Instrução Normativa 459 de 2004. Agora eu vou trazer um exemplo da evasão fiscal. E aí vocês vão ver como o brasileiro ele tem imaginação fértil. É impressionante. Olha isso aqui. Evasão fiscal agora. Um produtor rural deu saída do seu gado, o gado era dele, né? Ele criava lá, ele trabalha com bovinocultura, deu saída desse gado, emitindo a nota fiscal, e lá no tipo de saída ele colocou outras saídas. CFOP 5949. O valor recebido, ele integralizou o capital social de um arroio rural. Ora, o produtor rural alega que não foi uma operação de venda. Então, qual é o nome que eu dou a isso aqui, gente? Ele deu saída, né? E ao invés de emitir a nota fiscal com um CFOP específico do gado que é dele, que era dele, isso aqui, na verdade, a gente costuma dizer que é um vício formal, ele alterou
a informação da nota fiscal? Gente, ele deu saída, fez a transferência de propriedade, que era dele, e de posse, inclusive, para um terceiro, e esse terceiro deu a ele o valor, o crédito, que provavelmente foi depositado em banco. Ele pegou esse valor e constituiu uma holding rural. Ele alega que não foi operação de venda. É disso aqui que se trata o artigo 116, parágrafo único. Vou dar um outro exemplo para vocês. Quando o produtor rural recebe o arrendamento em produtos, vende aquele produto com CFOP de produção própria para fugir da tributação do imposto de renda e pagar apenas o fundo rural. Olha outro caso típico e muito comum no Brasil e que muitos, infelizmente, muitos colegas contadores entendem como sendo correto isso aí, e não é, claro que não é. Se ele não produziu aquele produto, né, de origem animal ou vegetal, quando ele for vender, ele tem que pagar, se houver, imposto de renda sobre ganho de capital. Então, isso é exemplo prático do dia a dia das operações que o produtor rural faz, e faz já há tanto tempo, e que nunca deu problema, como eu ouço muito, e que ele continua fazendo. E o pior disso tudo não é nada. É que nós temos colegas contadores que entendem que não tem problema fazer isso, porque todo mundo faz. Então, quer dizer que quando a Receita Federal começar a autuar, você vai dizer, ah, não, mas todo mundo fazia. Só que todo mundo faz errado. Quer dizer, nem todo mundo, mas a grande maioria está fazendo errado. Então, esse aqui é um exemplo típico de evasão fiscal. Para o colega que me mandou essa situação aqui, quando eu li, gente, eu não acredito num negócio desse. O brasileiro tem uma imaginação muito fértil. Eu vou dar saída num produto, imagina, vou receber um valor em virtude da saída daquele produto, por transferência de propriedade e posse, não é mais meu, eu pego aquele valor e faço a constituição de uma PJ, de uma pessoa jurídica. Não, não tem tributação, porque foi outras saídas. Está de brincadeira, não é, meu amigo? Você está de brincadeira. Né? Você vê essa pergunta, Leomar, lá no grupo? Olha isso aqui, ó. Tá de brincadeira um negócio desse. E aí o que acontece? O problema disso tudo, gente, é que essa bomba cai no colo do contador, para o contador resolver. E aí o contador, ele é tributa ou não tributa? Meu amigo, fecha os olhos e tributa esse negócio. Porque isso aqui tem um vício formal. Isso aqui tem um problema sério. Desculpa a palavra que eu vou usar aqui. Fraude fiscal. É disso que se trata. Eu estou pegando esse exemplo aqui só para vocês verem, e não é, isso não é comum acontecer, mas acontece, como pode ter situações como essa. Eu dei 2 exemplos. A venda de produto recebido pelo pagamento de arrendamento rural pelo arrendador, né, que recebeu do arrendatário, como sendo produção própria, para poder pagar fundo rural e não pagar imposto de renda. Para você ter ideia, a diferença de alíquota, falando diretamente de alíquota, é 1,5 para 27,5. Pô, caramba, às vezes vale a pena correr o risco. Mas será que vale a pena correr o risco para você, seu contador? Será que para você vale a pena correr esse risco? Ah, mas ele é o produtor rural, ele me obriga. Não te obriga, não te obriga. Agora, aquilo que eu falei. Chegou o momento do produtor rural, do contador dos produtores rurais, chamarem esses clientes à conversa assim, meu amigo, o cerco está se fechando, a corda está apertando e daqui a pouco vai começar a trazer problema. Porque não se iluda, não. O STF julgou agora, 2022. Até 2028, porque conta a partir do primeiro dia do mês subsequente o direito à instituição do crédito tributário para a Receita Federal. A Receita Federal pode olhar para agora, o que você está fazendo agora. Tá? Então, isso aqui, para mim, é algo, sinceramente, que se eu tivesse cliente produtor rural, isso aqui ia tirar meu sono. Ah, mas você sofre por antecipação, Elielton. Pode até ser. Mas eu estou vendo o que está acontecendo. Eu vejo isso todo dia nos grupos que eu participo. Todos os dias, todos os dias. Então, os colegas que são aqui contadores podem dizer se eu estou extrapolando a coisa, se eu estou... Não, isso é ilusão dele. Não estou. Isso é realidade. Isso é pura realidade. Então, se um auditor fiscal pega uma situação dessa, com base no parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, o que é que ele vai fazer, gente? Vai autuar esse contribuinte. Está na cara que isso aqui foi para apenas omitir o fato gerador do tributo. Simples. Qualquer aluno principiante de contabilidade, quando lê um negócio desse aqui, diz, mas ele é alto, isso aqui,
O nome disso é venda de produto. Eu disse, pois é. Mas ele disse que não. Ele disse que foi outras saídas. Ficou claro isso para vocês? Agora deu para você entender o impacto desse julgamento do STF, que diz que é constitucional e que dá direito ao auditor fiscal, no entendimento dele, que ele, nesse caso aqui, ele constituiu o fato gerador disso aqui por conta da omissão que o próprio produtor rural, que o contribuinte fez do fato gerador do tributo? O fiscal os fiscais com isso agora em mãos, claro, dentro da legislação, e é óbvio, eles não vão precisar fazer muito esforço, porque a coisa está muito complicada aí no mercado, no sentido de que cada um faz uma coisa do jeito que acha melhor para ele, e a bomba estoura na mão do contador. Eu poderia citar para vocês aqui inúmeros exemplos, mas vou parar nesses dois aqui, porque eu acho que esses dois, o impacto é grande. E o impacto é também para o escritório de contabilidade. A decisão do tribunal em relação a esse julgamento foi o seguinte: por maioria, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade nos termos do voto. Ou seja, foi um pedido para declarar inconstitucional o parágrafo único do artigo 116 pela Confederação Nacional do Comércio, e esse pedido de inconstitucionalidade foi julgado como improcedente. Ou seja, aquele parágrafo único do 116 é constitucional. Dentro dos limites da lei, óbvio, claro, a autoridade fiscal pode constituir um fato gerador daquilo que entende que houve uma evasão fiscal. Não elisão, mas evasão fiscal. Ok? Essa é a diferença. E aí um colega me perguntou, mas Eliel, em que momento eu, contador, posso ser responsabilizado por conta disso? Eu, contador, faço as obrigações acessórias desse contador, desse contribuinte, e mando para a Receita Federal. No entendimento da Receita Federal, nós temos aí o Código Civil Brasileiro, o artigo 1177, que todos nós já conhecemos, porque nós já lemos isso bilhões de vezes, né? E nós temos também o 1178, que fala dos prepostos, dos preponentes, dessa responsabilidade que nós podemos ter perante esses contribuintes. A Receita Federal entende que essa responsabilização aqui ela é um pouco maior, também, inclusive, com base na Lei de Crimes contra a Ordem Tributária, que é essa daqui, o artigo 2º. Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre renda. Desde, claro, óbvio, o direito à ampla defesa, ao contraditório, está mantido. Mas, gente, a dor de cabeça de você defender um negócio desse, como é que você vai defender que aquela nota que saiu, você não tributou porque não foi venda? Qual é o argumento que você tem para dizer que aquilo não foi venda, meu amigo? Aquele produtor rural que deu saída naquele gado ali. Você vai dizer que aquilo é... Qual é o nome que você dá aquilo ali? Por favor, se vocês entendem, Elielton, para mim aquilo não é venda. Para mim aquilo é... Coloca aqui no chat, por favor, para mim. Por favor, coloca aqui. Não, eu entendo que aquilo é saída. Lembrando, ele deu saída no gado dele, como outras saídas, e recebeu um valor, dinheiro, lá na conta bancária dele. Ele pegou aquele valor e constituiu uma PJ. Tá de brincadeira, né? Se isso não for uma operação de venda, transferência de propriedade, circulação de mercadoria, enfim, né? Eu não sei mais o que é que se chama. Então, aí a bomba cai no colo do contador. Isso é tão sério. Deixa eu ver se eu coloquei aqui seu próximo slide aqui. Isso é tão sério, gente, que a Associação Paulista de Estudos Tributários, agora no mês passado, fevereiro, se eu não me engano, fez um evento só para falar dessa situação, só para falar disso. Eu assisti o vídeo, está aqui, tá? Quem já fez treinamento comigo já conseguiu esses dois links aqui. No final dessa apresentação, eu vou disponibilizar esses dois links aqui para vocês. Um é um texto lá do Conjur, muito bom. Você que é contador, você que é contadora, não deixe de ler isso aqui. É sobre esse julgamento, tá? E lembre-se que esse texto e esse vídeo foi antes do julgamento, do final do julgamento, que foi dia 8/4 de 2022. Então, você vai ver lá que alguns palestrantes nesse evento, é coisa de 1 hora e meia, né? Eles vão falar que vai ser julgado ainda, mas já foi, porque foi dia 8/4, e esse evento foi praticamente em fevereiro ou março, se não me engano. Eu aconselho que vocês assistam isso aqui, tá? Aconselho. Dizem que se o conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, mas esse está de graça, tá bom? Esse está de graça. Assistam, debatam, demonstrem ao seu cliente que é produtor rural, certo? Isso é muito importante. Bom,
Chegamos ao final. Era isso que eu queria falar para vocês hoje nessa aula inaugural, nessa aula para dar o pontapé inicial à aula dos grupos de estudos da consultoria tributária. Hoje é dia 5 de maio, quando eu estou gravando esse vídeo aqui. A aula da próxima semana já está marcada, dia 12 de maio, às 8 horas, para quem for assinante da nossa consultoria, tá? Para quem for assinante da nossa consultoria. O assunto vai ser os eventos da série R4000, retenções de PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e os impactos para o produtor rural. O que é que vai acontecer dentro da FDRINF que pode trazer impacto para o produtor rural? Elielton, quando é que isso entra em vigor? Entra em vigor somente em 2023. Olha como está longe. Gente, nós já estamos em maio. Hoje é dia 5 de maio. Por incrível que pareça, ó, o tempo está voando. Daqui a pouco, você está em novembro, dezembro, pensando em férias, Réveillon, e tem que estar com isso tudo aqui pronto. Tem que estar com isso tudo aqui pronto. Então, e olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Os eventos que tem lá dentro, que é o 4010, 4020, 4040, 4080, lá tem algumas surpresas, aliás, que não deveriam ser surpresas, mas nos treinamentos que eu estou fazendo de FDRINF sobre esse assunto, eu estou percebendo as perguntas das pessoas como se, pô, mas isso aqui para mim, isso aqui vai pegar. Como por exemplo, será que o produtor rural ou a empresa que você trabalha, será que ela não está constituindo uma remuneração indireta, objeto de escrituração na FDRINF no evento R4040, como pagamento ou crédito a beneficiário não identificado? Você já sabe o que é isso? Como é que compõe isso? Qual é a composição? Quando é que ocorre? É isso que nós vamos tratar na aula do dia 12 de maio, mas será uma aula fechada, ou ainda bem, será uma aula fechada somente para nossos assinantes da consultoria tributária, tá bom? Eu vou colocar aqui agora para vocês, vou abrir aqui o microfone, o chat, para se vocês quiserem falar. Se você puder, por favor, abra a sua câmera para que a gente possa trocar aqui umas figurinhas. Vou colocar para vocês aí aqueles dois links, o link do Conjur e o link do YouTube, sobre aqueles assuntos que eu falei para vocês, do julgamento do STJ. Vou colocar aqui no chat. Para você que está me assistindo depois dessa apresentação, se você quiser, pode me solicitar esses dois links pelo meu WhatsApp. Vou colocar aqui meu WhatsApp, que é o... Deixa eu ver se aparece aqui. Não, eu vou colocar aqui na apresentação. Eu já deveria ter colocado, mas não coloquei. E você pode me solicitar esses links, porque é grande, aí não dá para estar copiando esse negócio. Vou colocar aqui, para que você possa ver. Meu WhatsApp é esse daqui, tá? Como diz um amigo meu, deixa eu ver se vai aparecer aqui no meu celular. Está aqui. 998-224382. Na verdade, é o WhatsApp da empresa, né? Mas eu que uso, muitas vezes fica aqui do meu lado, na minha mesa, para poder responder algumas perguntas de alguns colegas, ok? Bom, chegamos ao final da nossa primeira aula do grupo de estudos, tá? Se você tem alguma pergunta a fazer, alguma dúvida a tirar, fica à vontade, pergunte agora, pergunte posteriormente. Elielton, eu fui estudar aquilo lá que você falou na aula 1 e me deu uma dúvida aqui. Como é que eu faço para tirar essa dúvida com você? WhatsApp, simples. Se você for da nossa consultoria, você tanto pode perguntar dentro da consultoria, se você quiser, com embasamento legal, com uma coisa mais carregada de informações, ou pelo grupo do WhatsApp, que é aquele número de celular que eu acabei de passar. É de WhatsApp, você pode simplesmente usar, fica à vontade, né? Como diz um amigo meu, use com moderação, tá? Olha a nossa colega Ed aí que acabou de chegar, também nossa aluna, não me lembro onde foi que a Ed fez curso, mas sim, Carolina aqui também. Se vocês, Marcos, seja bem-vindo, Marcos. Se vocês puderem abrir a sua câmera para que a gente possa fazer uma foto, se for possível, eu agradeço. Se tiver as meninas, claro, que as meninas nesse momento vão arrumar o cabelo, é óbvio, né? A gente sabe que é assim que funciona, mas está valendo, não tem problema.
Deixa eu tentar ajustar esse negócio aqui. O Marivaldo aí, seja bem-vindo, Marivaldo. O tema de hoje, Cissa. Boa noite, dona Cissa. Tudo bem? O tema de hoje, olha, só o voto da ministra Carmen Lúcia, gente, são 34 páginas. Então, aquilo que eu coloquei ali é um pedacinho da história. Mas eu tentei trazer para vocês, e vai ser assim em todos os treinamentos que nós fizermos, ou melhor, todas as aulas do grupo que nós fizermos, vai ser desse jeito. Então, da próxima semana nós já sabemos o que vai ser, FD Reinf, como é que vai, qual é o impacto que esse negócio vai trazer para o produtor rural, tá? Porque o produtor rural ele vai ter que se enquadrar nisso aí também, ele pode ter que efetuar a retenção, por exemplo, do imposto de renda. E aí, quando é que ocorre o imposto de renda? Qual é o fato gerador? Isso é muito importante. E, claro, você tem que se preparar na contabilidade, mas não adianta você se preparar e o seu cliente lá na ponta está fazendo do jeito que ele entende, o que ele pode, o que ele quer. E daí não adianta nada. Você vai continuar fazendo fora do prazo. E a FDRINF tem um prazo curto, porque ela vai substituir, finalmente, vai substituir a DIRF. E aí você vai entender como é que vai ser, Elielton. Se vai tirar a DIRF, só que eu vou entregar a DIRF o ano que vem, mas vai ter também a FDRINF, não vai sobrepor, não vai ter o fato gerador duas vezes. E aí, como é que fica? A gente vai tratar disso na próxima semana, tá bom? Eu vou fazer aqui uma foto agora. Me aguardem, por favor, só para o registro aqui da nossa primeira aula. Deixa eu pegar aqui. Pronto, está feita. Muito obrigado. Alguma pergunta, pessoal, que vocês gostariam ou que queiram fazer? Dona Jaqueline, Dona Cissa, Elmar, ou algum comentário, fica à vontade. Está aberto aí para quem quiser fazer alguma pergunta. Eu estou registrando aqui a foto que nós fizemos. Tá? Pronto, foi? Bom, qualquer dúvida, então, já que não apareceu nenhuma pergunta, você pode mandar para mim no WhatsApp ou dentro do e-mail próprio da consultoria. Eu espero, em breve, viajar para fazer treinamento presencial. Espero, sinceramente, na região de vocês, seja Mato Grosso, seja em Minas Gerais, Santa Catarina, enfim, pessoal aqui os colegas de Rondônia que estão aqui, para que a gente possa ter um contato mais próximo, porque tem muita gente que eu só conheço por via online, eu não conheço pessoalmente. E tem outras pessoas que eu já conheço pessoalmente porque já vinham comigo em treinamento presencial, tá bom? A dinâmica basicamente é essa, só que nesse momento eu não passei ainda arquivo nenhum para vocês que são da consultoria, mas eu vou passar. São mais de 400 arquivos. É óbvio que eu não vou passar tudo de vez, eu vou passando gradativamente, os assuntos vão aparecendo. Nós só estamos começando o nosso estudo. Talvez daqui a um ano, quando você olhar para trás, você vai dizer: caramba, nós tivemos tantas reuniões, tanto assunto foi tratado, está tudo aqui comigo, agora eu vou catalogar, vou deixar isso tudo pronto, tá? Vai ser assim que vai funcionar a nossa consultoria. Eu costumo dizer que a nossa consultoria, eu não conheço esse formato, talvez seja a única, talvez não sei, que se preocupa com o melhoramento do seu conhecimento lá na ponta, tá? Essa é uma preocupação que nós temos em relação a apresentar isso para vocês. Tá ok? Então, Marivaldo, Marcos, Jaqueline, Kelly, Leomar, Cissa, Caroline, Saulo e Ed. Eu sempre acho que eu falo o seu nome errado, Ed, mas acho que é isso mesmo, tá? Nosso colega ali da Lana Contabilidade. E quem mais tem aqui? Basicamente são vocês. Muito obrigado. Então, eu declaro, nesse momento, 21 horas e 20 minutos. Nossa aula levou aí aproximadamente 1 hora e 15 minutos. Encerrada a nossa primeira aula do grupo de estudos da consultoria tributária de temas federais do produtor rural pessoa física. Tá bem? Nos vemos na próxima semana para vocês que são assinantes da consultoria tributária. Um aluno me perguntou assim: Elielton, para essa aula do grupo de estudos, eu posso levar alguma pergunta? Claro que pode, dentro do tema que nós estamos trabalhando naquele momento. Porque senão vira uma consultoria particular ali, eu vou responder só a sua necessidade. Então, se você vai levar uma pergunta para a aula que é sobre a FDRINF do produtor rural, ok, tá valendo. Eu vou te responder com todo prazer, tá? Fica aí nossa dica.
Só vou dar um spoiler aqui para vocês. Só um spoiler aqui para vocês. Hoje, 5 de maio, não existe nenhum fato gerador que obrigue ao produtor rural, pessoa física, a entregar a FD-RENIF. Nenhum. E olha que tem gente que está fazendo FD-RENIF, tá? Cuidado, não precisa. Está fazendo coisa errada. Provavelmente está tributando errado. Porque você está fazendo porque está tributando errado. Sabe quando? Sabe quando é que está acontecendo isso? Eu tenho vários colegas que estão fazendo isso. Quando um produtor rural pessoa física compra de outro produtor rural pessoa física. Por conta daquele evento lá, aquisição de produção rural. É aí que eles estão errando. Não tem que apresentar a FD-RENIF por conta dessa aquisição. Tá bom? Meus queridos, muito obrigado. Um abraço para vocês. Eu vou continuar aqui na sala. Vou esperar até a última pessoa, a penúltima pessoa sair, eu vou ser o último a sair. Um abraço, muito obrigado. Pois não, alguém levantou a mão aqui, passou rápido aqui para mim. Pode falar, fica à vontade. Só um minuto. Deixa eu liberar aqui. Enviar a mensagem do chat, ativar o microfone. Perdão, era para eu ter ativado. Agora sim, fica à vontade. Eu só queria fazer um comentário, Eliel. Pois não. Você comentou antes a questão de algumas coisas que todo mundo faz, acha que está certo, né? Eu tive um problema esse ano muito sério. Tem uma trade aqui que compra soja dos produtores rurais aqui da minha cidade, e ela é de uma cidade vizinha, ela não é daqui. Mas ela manda entregar a soja num armazém aqui na minha cidade. Ou seja, operação triangular, né? Sim. E aí eu tive um cliente que fez esse negócio com eles e fez todas as notas triangulares. Eles foram lá no final da safra e recusaram todas as notas, dizendo que estava errado, que tinha que fazer a nota direto para eles. E aí a gente entrou numa discussão, numa briga, e foi a coisa grande e não teve conversa. Nós tivemos, para você ter uma ideia, nós tivemos que fazer uma notificação extrajudicial para eles através de advogado, pedindo para eles refazer isso, porque nós iríamos denunciá-los na Secretaria de Fazenda do Estado, né? Mas a coisa foi tão grande e eles diziam exatamente isso. Olha, a operação de vocês é menos de que 0,5% do que nós fizemos e todas as outras é feita assim. Uhum. Mas está errado, né? É um exemplo de que existe muita coisa errada e que todo mundo faz e acha que está certo. Exatamente. Isso é um problema comum. Exato. Infelizmente, isso vai ter que mudar. E se não mudar por bem, vai ter que mudar na força, porque não é possível que a Receita Federal continue aceitando algumas situações que ocorrem no dia a dia. Mas vamos para frente, vamos ver o que é que vai dar. Eu não estou aqui desejando mal a ninguém, mas eu prefiro tentar trabalhar pelo que é correto, porque para inventar como vai fazer, aí fica complicado. Cada um vai inventar a sua forma de trabalhar, tá bom? Obrigado pelo seu comentário. Isso é comum, muito comum, mais do que o que a gente imagina. A gente pensa que é só na nossa região. Não é, não. Isso acontece em todo lugar é assim, impressionante. Às vezes as pessoas, e principalmente os contribuintes que são maiores, eles querem forçar os menores a fazerem do jeito que é melhor para eles, e não de acordo com o que prevê a legislação. Não, eu faço assim, então eu não compro. Aí eu acho que o seu procedimento foi corretamente denunciar na Secretaria da Fazenda e dizer, olha, está acontecendo isso, 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 e está trazendo problema aqui para a gente. Porque quando vê a multa, o grande tem lá sua banca de advogados para se defender tranquilamente. E o pequeno? A primeira coisa que o pequeno vai fazer é, não, a culpa é do meu contador. Na verdade, é a primeira coisa que ele faz. Meu contador que fez errado. É assim que funciona. E, enfim, é o que acontece no dia a dia, tá bom? Meus amigos. Boa noite, professor. Boa noite, meu querido. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado. A vocês que ainda não assinaram nossa consultoria, eu convido que visite a nossa página, na Digital Consult. Veja lá os detalhes. Qualquer dúvida, me mande lá no WhatsApp, que eu respondo para vocês. Hoje, graças a Deus, um número bem considerável de pessoas perguntando a respeito da consultoria. Acho que nessa ou na próxima semana nós teremos um número maior de clientes. Um abraço, Marivaldo, Marcos, Jaqueline, Lana Contabilidade, Regina, Ed, Caroline, pela sua participação aqui, tá bom? Tchau. Até dia 12 de maio. Até breve. Abraço.